Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei dos donos da bola aí. O Quesada trouxe informação importante de dentro do Corinthians, que parece que o Pogba pode ser anunciado a qualquer momento, hein? Olha a bomba que ele soltou nessa terça-feira. E também tem a representação do Coringão nessa terça aí pra pré-temporada de 2025. O Corinthians aí que busca vencer o Paulistão aí, um título aí que o Corinthians não conquista desde 2019. E na sequência aí tem ESPN aí, com o pessoal analisando o Corinthians para essa temporada. O Zé Elias, o pessoal da ESPN aí já deixando os créditos na descrição. Então já deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo do Coringão. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Breno Bidon e Yuri Alberto provavelmente... Breno Bidon e Yuri Alberto não passam do meio do ano, né, Pedro? Ah, dificilmente. São jogadores... Quando renova o contrato assim no moleque é que já tem para tentar garantir algo mais lá na frente. Essa renovação de contrato com o Bidon foi muito do tipo, ó, a gente dá uma valorização do seu salário, se foi titular na reta final do ano. Foi a mesma coisa. Exatamente. E aí você fica mais um pouco... Houve um aumento do valor da multa aqui para os clubes brasileiros. Antes era de 100 milhões de reais, agora é de 370 milhões de reais, como informou o Wagner. Mas o Corinthians dificilmente vai segurar esse jogador, 19 anos. Os empresários já estão trabalhando. A gente sabe como um empresário de futebol trabalha, tentando buscar clubes. Eles querem ganhar dinheiro, quer ganhar o lucro. Faz parte, é um negócio. E faz trabalhando, parte. Quer ganhar dinheiro. A boa notícia para o torcedor do Corinthians é que, diferente de muitos jogadores revelados pelo clube, que uma boa parte está com os empresários, o Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon. Faz tempo, hein? Faz tempo que isso não acontece. Assim. Faz tempo que isso não acontece. O Yuri Alberto é uma situação bem diferente. Aquela negociação que a gente não entendeu direito como foi feita na gestão do Duílio, 5 jogadores envolvidos, troca de direitos econômicos. O Yuri Alberto, o Corinthians tem 50% só dos direitos econômicos. Mas é um jogador que dificilmente vai ficar. Ele mesmo já falou que tem vontade de ir para a Europa. Esses são os dois negociáveis do Timão, Fernandinho. O Corinthians está fazendo o que o Palmeiras fez há um tempo atrás. Está priorizando renovar o contrato de quem está lá dentro. E a gente vai entrar naquela história. 3, 5 anos, o que se faz? Se você faz isso com um jogador jovem, ok, né? Por exemplo, eu faria um contrato de 7 anos com o Bidon. Entendeu? Mas é o máximo. Eu não faria um contrato de 7 anos com. Lembro quando o Denilson foi pro Betis, exemplo. foi de 10 anos. Isso não existe mais. Né? Eu acho que manter o que tem já é uma vitória, mas não pode ficar só no que tem. Se quiser dar um salto de qualidade, precisa trazer esse zagueiro para ser o companheiro do Ramalho. Precisa trazer 2 laterais, agora com mais urgência, porque o Fagner saiu. O Fagner não existe mais no Corinthians. Então precisa trazer o cara. E para trazer esse cara, eu acho que tem que ser um cara para ser titular. Eu não confio no Mateuzinho, nem no Léo Maná? No Bidu. E na rapaziada que tá vindo da base também não tem nada extraordinário. O Léo Maná é bom, mas assim não é nada extraordinário. Por isso parece ter um centroavante bom, né, cara, que tá aí na Copinha. Agora, a história do Pogba é bom a gente Guinegão, ficar atento aí, né? Do Pogba é bom a gente ficar atento. Em que sentido? Pode acontecer a qualquer instante. Isso é informação. Loucura para muita gente. Mas mesmo com essa impossibilidade financeira do patrocinador, que está sob júdice, velho. 60 dias a Esportes da Sorte diz que vai estar regularizado em todo o Brasil. Se a Esportes... Informação bombástica, né? A gente deu risada disso no domingo. Se sair Esportes da Sorte, tem 10 empresas que estão regularizadas. O problema é que demora. Que vão se estapear para entrar na camisa do Corinthians. Então, esse não é um problema. Agora, a discussão é outra. Será que você tem que pegar esse dinheiro, e boa parte desse dinheiro, quase a totalidade desse dinheiro, e colocar só no jogador? Essa é uma outra discussão. Porque quando você renova com um jogador, você não adianta um dinheiro, mas você faz, que é aquela tal da luva que é diluída no salário. Você está fazendo um compromisso. Com o Pogba vai ser assim. Porque ele virá para receber um altíssimo salário. 4 milhões por mês. Só que ele vai... Nossa, que coisa absurda. Mas espera aí, quanto a patrocinadora vai pagar? Vamos falar sem a meia-verdade, falar a verdade inteira. Quanto a patrocinadora vai pagar? A Esportes da Sorte estava falando em pagar cerca de 3, né? 3. Aí fica 1 milhão para o Corinthians. Quantos anos de contrato seria? 3 anos de contrato. 3 anos de contrato, o Corinthians ia arcar com 36 milhões. Um contrato de 36 anos a 4 milhões, 150. São 15 milhões de comissão. Calma aí, 15 milhões de comissão. Já estamos falando em 36 mais 15, 41. Mete o 13º 51. 51, mais o imposto de renda. Alguém paga. Esses jogadores vêm com salário com imposto de renda livre. Quem paga é o clube. Põe uma conta aí, mas
30 milhões. Botou 13º? 13º. Então, cara, a patrocinadora ajuda, mas não paga tudo. Uma operação dessa pro Corinthians, Pogba, fica mais ou menos, parte do Corinthians, 70, 80 milhões. Tem que amarrar... gastou isso com o Luan, Fernando. Não, então, eu sei, mas eu não estou questionando a qualidade do cara. Só o que tem que ficar claro é que tem que falar a real. Uma parte fica pro clube pagar. Mas é um ótimo negócio, Fernandinho. Se você tem um patrocinador que te proporciona trazer um jogador do nível do Pogba, vai trazer ganho. como tá o Memphis aí... É notícia no mundo. É impressionante. Quando você tem a capacidade, a possibilidade você tem mídia de fazer e retorno um esportivo, negócio como esse. O único problema que eu vejo nessas negociações, assim, nesse modelo, é que você tira espaço do garoto que está subindo e você não vai ganhar nada com isso. Você vai ganhar dentro de campo ali, mas eu acho que 2 jogadores em um modelo como esse seria o limite. Porque você não pode também abrir mão do espaço, como o Bidon ganhou agora, que o Corinthians vai vender, sei lá, por 120 milhões de reais. E o Bidon, que tem um outro treinador que estava lá que não queria o menino, né? Encostou ele. O Bidon o Antônio Oliveira não gostava muito dele no começo, depois o próprio Ramon. O Ramon também. Ele ficou na reserva Em março, o Bidon quase voltou para o Sub-20, né? Em março, a diretoria do profissional queria voltar ele para o Sub-20. Eu não acompanho de perto as categorias de base, eu não sei se tem uma geração que promete lá. No Corinthians, não sei. Tem bons jogadores. Você falava do centroavante, tem o Guinegão, né? que é um bom jogador, o Denner, lateral também. Mas ainda tem em cima do Pogba, essa informação importante que o Quesada traz, o Bidon seria o jogador que perderia espaço, né, com a chegada do Pogba, muito provavelmente, como o Veloso pontuou. Agora, mas se a gente conta que ele vai ser vendido em breve... Sim. Né? Que tudo indica, né? E tem que ser breve mesmo, porque senão perde espaço, você desvaloriza o menino. Ele recebeu algumas sondagens, não chegou a ser proposta ainda, né? Um time que gostava muito do futebol do Bidon é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, antes mesmo dele vir ao profissional, já tinha conversado com o Corinthians tentando trazer o atleta para a Alemanha, só que não rolou a negociação. Agora, o Pogba é um jogador de mídia, é um jogador, eu acho mais midiático até do que o próprio Memphis Depay. Acima com relação à mídia do que o Memphis Depay. O Corinthians conversava num salário de 4 milhões, faltava o suporte financeiro de uma patrocinadora, fechando, como o Quesada trouxe também a informação, olha, eu gosto. Só não pode esquecer que tem uma parte significativa no investimento que eu acredito que vai ser bom. Eu acho que esse não é o problema. Porque não pode ficar iludindo, veio de graça. Não vem de graça, gente. Tem uma parte significativa que o clube tem que arcar. Eu acho um ótimo negócio nessas condições. Eu só estou alertando, porque de graça não é. Só precisa amarrar bem, porque é o seguinte, quem vai pagar na realidade é o Corinthians. Se qualquer é um dinheiro que deixa de entrar para ele. O jogador não está fazendo um contrato com a empresa, está fazendo um contrato com o Paulinho. É isso. Então é sempre o clube que é responsável. Não tem essa história do preposto aí, não. O clube é responsável por tudo. Acho uma contratação, concordo com o Pedro e com o Veloso, bombástica, é incrível. Esse cara, o que ele jogou na Copa de 18... Ele deve estar com vontade de jogar, está quase 2 anos agora, parado. É um jogador que a gente também vai precisar ter calma nesse retorno, porque estamos aqui com um jogador de futebol. Voltar, tem um tempo do cara maturar, pegar novamente o ritmo, vai estar jogando no lugar que não é do métier dele, problema com o idioma, tem uma série de fatores, né? Campo, jeito de jogar. Gente, ao contrário, falei que... Precisava dessa janela. Porque você perde cota de primeira divisão, você perde um monte de coisa assim, tinha que manter o time. Agora, desse momento em diante, quando tem um time forte, competitivo, um elenco bom, obviamente não está entre os melhores elencos, eu acho que o importante é você manter os jogadores, como a diretoria tem feito, e trabalhar um pouco mais a parte financeira para começar a minimizar as dívidas. Eu acho assim, que o Corinthians terminou bem, mas o Corinthians precisa reforçar o seu elenco. O Corinthians tem 12 jogadores. 12. Se você tirar... Pega aí... 12º aposentado, né? Não, pega aí nos últimos jogos do Corinthians... Quem entra e quem sai. Era o Bidon que entrava, o Carrillo que saía. Isso. Era o Bidon que entrava, o Carrillo que saía. O resto do time praticamente era o mesmo. Né? Não mudava. Quando você pega um ano, que esse ano aqui vai ser um ano bem complicado por conta do calendário, vai ser um campeonato com Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, tem o Super Mundial, né? Que você vai ter os jogos, provavelmente os jogos serão um jogo a cada 3 dias e sem muito ter período de descanso, de recuperação, você precisa ter um elenco maior. O Corinthians precisa disso. O Fagner saiu. Quem é o lateral direito?
reserva do Mateuzinho. Vai ter que puxar o garoto. É o Léo que está chegando, né? Léo Maná. Mas ele já te dá essa certeza que ele vai ser o titular e vai suprir a ausência? Ele nunca teve uma sequência, né? Nunca teve, mas te dá a certeza? Não te dá a certeza. Lateral esquerdo, Bidu, Hugo, como eles se alternaram. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser Zé, sabe por que eu discordo um pouco de você? Eu concordo com a sua avaliação do elenco, mas como a gente tem o Super Mundial e ali para tudo, e o Corinthians não vai jogar, como o São Paulo também não vai jogar, o brasileiro começa aí em março, né? Sim. Então, eu acho que o elenco que o Corinthians tem, se o Corinthians trabalhar bem no estadual, tentar um pouco mais alguns jogadores de base, rodar um pouco mais o elenco para chegar inteiro no começo do brasileiro, conseguir uma pontuação legal no brasileiro, essa avaliação dos jogadores que devem vir, eu acho que tem que ser feita para o meio do ano. Sim. Porque a gente precisa entender quais jogadores conseguem Mas aí você não acha que a gente precisa também começar a estabelecer alguns parâmetros? A gente não. O Departamento de Futebol do Corinthians faz isso. Mas ano passado o Corinthians teve que recalcular a rota tudo no meio do ano. Mas no final do ano. Por como a temporada se desenhou. E fez uma baita janela de transferência. Não, tudo bem. O que eu estou te perguntando a gente espera para ver qual vai ser essa reação desse início de Libertadores e início de Brasileiro para pensar o que faz na janela. Eu acho que já dá para entender onde você quer chegar no final do ano agora. Não acho, só porque... Porque eu já sei projetar. Porque eu já sei projetar. Eu já sei a qualidade do carro. No final do ano. Eu acho o seguinte, eu acho que a questão são os jogadores que não atuam muito, se eles vão subir de nível num time que joga bem. Mas aí eu vou relembrar com vocês aí quais foram as dificuldades do Corinthians. Quando ele deu esse salto de 9 jogos, quando ele ganhou? Acho que foi para agosto, setembro. Ele começou a jogar menos. Quando ele começou a jogar menos. Sim. Que ele teve uma repetição de equipes, né, de elenco e do time, do titular, e aí você teve o entrosamento e começou a jogar menos. Jogar melhor e conseguiu ganhar. Quantos jogos nós vamos ter? Vai enxugar, não vai jogar o Super Mundial, mas depois quando volta você tem um jogo atrás do outro. Memphis, quantos anos tem o Memphis? Quantos anos tem Carrijo? O Memphis vai voltar para a Holanda, hein? Agora vai ter esse problema também. Aí eu vou colocar uma situação, eu espero que nada aconteça, mas assim, como o Garro vai jogar? Por conta do acidente que aconteceu. A cabeça dele. E quando ele tiver que prestar depoimento lá na Argentina, porque ele vai parece que vai ter um inquérito, vai ter uma série de coisas. Ele, para mim, é o jogador mais importante do time. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Como esse jogador vai se... Como ele vai reagir a tudo isso. Né? Você não sabe. Mas independentemente... Mas eu acho que precisa... E o Alberto vai sair? Bidon vai sair? Precisa de dinheiro, vai vender algum desses caras aí? Eu acho que precisa colocar ter mais peças para poder jogar. Como o Garro vai assistir, vai começar a temporada ou não, independentemente se o Yuri vai sair ou não, eu acho que o Corinthians tem condição de sentar agora, isso é o básico, né? Onde eu quero chegar no final da temporada. E não estou falando que vai ganhar título B, vai ganhar o título A, mas é o que eu vou mirar, porque a janela do ano passado era feita a partir de uma correção de rota, porque se mirou numa coisa lá atrás e para o meio do ano foi para salvar a sua honra, a sua participação. Eu acho que você está esquecendo uma coisa muito óbvia. Qual? O quê? O Corinthians tem uma dívida enorme e eu acho que o Corinthians, se for investir em jogadores, depois que montou um time forte e tem alguns jogadores mais jovens ali que podem crescer, eu acho que times fortes fazem jogadores crescerem. Ele precisa ser muito assertivo, pontual ao contratar. E agora é cedo para saber. Não, isso torna obrigatório você ter uma programação. As informações que o Corinthians até passa em conversas é que a janela desse ano, dessa virada de ano, é uma janela um pouco mais calma, até pelo que foi feito no meio do ano passado. A janela do meio do ano, não necessariamente ela precisa ser uma janela agressiva. Se você está falando em responsabilidade financeira, você consegue, traçar parâmetros de onde você quer chegar no seu segundo turno, independentemente de Garro responder ou não. Porque você vai esperar para ver se o time está funcionando, para estabelecer qual o gasto. Aí estamos falando de irresponsabilidade financeira. Você está todo meio de ano esperando para ver que é o primeiro semestre para gastar dinheiro e ganhar dinheiro ou não. Mas você tem que ter uma previsão. Até porque uma previsão de onde o time quer chegar, mas uma previsão de onde você pode gastar. Eu acho que eles têm que jogar as Copas para ganhar. Tudo bem. Então a gente está conseguindo estabelecer um parâmetro aqui. A gente tem condição de fazer uma campanha ali de sexto para cima brasileiro para tentar uma vaga em Libertadores e brigar por Copas. O nosso elenco é qualificado para isso e só vamos entrar no mercado no meio do ano de maneira pontual. É isso? Aí tudo bem. Fala assim. Não chegar no meio do ano e falar que tem que contratar 4 agora. Como é que faz? Contrata. Porque o ano passado isso aconteceu e eu acho que o Augusto, nós falamos aqui, eu falei isso no ano passado. O Augusto fez aquilo que todos os outros presidentes que se estivessem na posição dele iriam fazer. Vamos lá, não importa se eu vou aumentar a dívida em 300 milhões, como ele fez, né? 200 ou 300 milhões, ele aumentou a dívida um pouco mais.
Né? Mas o que ele pensou igual você. E aí você, né, poxa, se eu for para a Série B, se o Corinthians cair para a Série B, eu tenho 50% a menos das cotas de televisão, eu tenho 50% patrocínio cai e tal. Fora a questão esportiva, que é a mais importante. Aí eu aumento a dívida, eu permaneço na Série A, eu tenho condições de, na Série A, arrecadar um dinheiro e poder, de certa forma, potencializar o elenco. O que não pode acontecer, eu estou dentro daquilo que o Pedro está falando e aquilo que eu falei, o Corinthians tem 12 jogadores. Dificilmente você vai ter 22 jogadores nas condições financeiras do Corinthians, 22 jogadores com as mesmas condições. Por exemplo, Flamengo, os grandes elencos, Nem Palmeiras mas o Palmeiras tem um equilíbrio entre os 22. O Palmeiras termina um ano passado falando que ele era curto. Mas o Palmeiras tem um equilíbrio entre os 22. Você tem aí 2 ou 3, tal, não tem a diferença entre o titular e o reserva. Você tem uma intensidade dos jogadores. O Corinthians tem. O Corinthians, nós acabamos de falar, se você tirar o Garro, o Corinthians não tem um jogador para essa posição. Se você tirar o Memphis hoje do Corinthians, o Yuri Alberto sofre. Sim. Porque o Yuri Alberto vai fugir um pouco das características, porque não vai ter o cara que vai abrir os espaços para ele aproveitar justamente o corredor, ou os espaços futuros, como gosta de dizer o Bubu, para poder finalizar. Então, aí você... mas você está falando de contratar um jogador para o Memphis, não é isso. Mas é contratar determinados jogadores, e não precisa ser 15, 20, 3, 4, para que você tenha uma certeza. Então, mas você consegue identificar quais as posições já? Não, por exemplo, eu acho... Minha questão é essa, eu não consigo. Por exemplo, lateral direito. Ontem... lateral direito, se você quer falar em brigar por Copa, fazer um bom brasileiro, você precisa olhar para isso. Tem o Mateuzinho, que não é exatamente um cara de primeira prateleira, não é. Bom jogador, tem valor bacana. E o Léo Maná, que foi colocado uma vez, outra... Que lateral direito é difícil para qualquer equipe. Tá? Tudo bem, mas se você tem um tiro para dar, você não precisa ficar contratando 3 meses, 4 pontos e 2 centroavantes. Você precisa exemplo, entender onde está a sua carência. Zagueiros, eu acho que o Corinthians ainda precisa de um zagueiro. O Caetano saiu, não estava jogando, mas você precisa ter no mínimo... Mas era um cara que estava no grupo. Mas você tem que ter no mínimo lá no elenco. Os zagueiros você tem que ter no mínimo 5. Porque é muito... Às vezes é cartãozinho amarelo, é vermelho... então você tem que ter no mínimo 3 ou 4 jogadores de um mesmo nível. O Corinthians tem 3. É o Gustavo, o Araújo, Félix Torres, que serve seleção. O Félix Torres, o Gustavo, o Félix Torres, o Kaká e tem o André Ramalho. Eu, por exemplo, o Félix Torres não me passa confiança. Eu acho que é um jogador que pode melhorar. Eu acho que é um jogador... Eu também acho que ele é o possante. Eu acho que ele, assim, nos momentos mais decisivos, ele não me passou confiança. É aquele cara que você fala, agora ele vai falhar. Félix Torres ou Arboleda? Ele é o titular da seleção equatoriana. Vou perguntar pra você, esses caras... Eu vou perguntar pra outra pessoa. A vida pros técnicos da seleção do Equador. Equador. Félix Torres ou Arboleda? Hoje? Pra temporada 25. Hoje, por exemplo, da forma como joga o Corinthians, eu acho que o Arboleda é melhor. Da forma como joga o Corinthians. O que ele olhou pra você? Porque o Arboleda é um jogador de velocidade. Foi uma provocação. Entendeu? O Arboleda é jogador de velocidade. Você vai e coloca, por exemplo, o Arboleda tem mais velocidade que o Gustavo. Se você olhar, ele é muito mais rápido que o Gustavo. Entendeu? Então, assim, são algumas compensações que precisam ser pensadas para você montar o elenco. Eu acho que ainda precisa... Se quiser falar sobre o retrospecto de jogos decisivos, não, mas para ajeitar o esquema. Nós vamos propor... Mas o Arboleda nunca seria contratado porque ele vestiu a camisa do Palmeiras para brincadeira. Mas antes, eu não entendo por que o Bubu pergunta ao Zé, o Zé responde a ele, e ele, de uma maneira rápida... Ele dá um olho aqui pra você. Por que ele olhou pra você? Só por isso que eu opinei, senão não tem opinado. Porque assim, teve a temporada passada... Precisa dar a mãozinha. Quando o nome Rames, o Birner ficava alterado. Tá. Foi uma temporada. Agora, é desrespeito a um clube de futebol, né? Ao longo da última década, o que vocês fizeram aqui, aposentaram o cara hoje, é o quê? Você colocou que joga no Voldemort? Ele tá aposentado. Eu só falo, ele joga. E pra finalizar com mais informações do Coringão, o Corinthians pode ser prejudicado pelo Nottingham Forest da Inglaterra após o contrato feito com o Murilo. Segundo uma revista inglesa, a intenção dos ingleses é estender o contrato do jogador, o que não traria nenhum lucro para o Coringão. O Nottingham Forest da Inglaterra, que atualmente ocupa a 3ª colocação na Premier League, brigando por vaga na próxima Liga dos Campeões, estendeu o contrato do Murilo, que é cria das categorias de base do Coringão, que foi vendido por 2 milhões de euros na época do Duílio ao time inglês. Nesse momento, o zagueiro de 22 anos é titular absoluto do time inglês. Tem apresentado futebol de qualidade na Inglaterra, passando a atrair olhares dos grandes da Europa, como Real Madrid, Liverpool, entre outros. Por conta disso, seu clube atual pode prejudicar o Corinthians, que já procurou Murilo para renovar seu contrato. Segundo o portal inglês, a intenção é estender o contrato do defensor, independentemente dos contratos recebidos. E essa situação, porém, atrapalharia as finanças corintianas, já que, caso o zagueiro
fosse vendido, uma porcentagem chegaria aos cofres do Timão. De qualquer forma, ainda o atleta não renovou esse contrato lá com o time inglês, justamente porque ele sabe que tem clubes grandes interessados no seu futebol, algo que anima os dirigentes corintianos. Murilo, que tem contrato com o clube inglês lá até junho de 2028. Murilo, que foi vendido na época por 2 milhões de euros, aí, cerca de 64,4 milhões de reais na época, além de 2 milhões de euros em variáveis aí por bônus ou por convocação que veio acontecer à seleção brasileira. Mas agora uma negociação para um gigante europeu poderia envolver cifra de 200, 300 milhões de reais, e boa parte dessa grana aí ficaria nos cofres do Coringão, hein? Então é isso aí, comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo do Coringão, e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!